Tudo bem? Olha, hoje nós vamos passar uma tarde agradabilíssima. Eu vou gravar um pouquinho da história da minha vida e vai ser uma parceria com o canal Chico Abelha. Vamos a isso. É isso daí. Então eu vou me sentar na rede, porque eu gosto muito de ficar na rede, pessoal. Eu vou sentar na rede, vou ficar confortável e vou iniciar a história. Vamos lá. Vamos lá. Já vou sentar aqui, já trouxe uma água. Vamos lá. Eu nasci em São José do Rio Preto. Meu nome é Elisete, esqueci de falar. Só que eu só nasci em São José do Rio Preto. Meus pais se mudaram para Sertãozinho, que é interior de São Paulo. Sertãozinho, para quem não conhece, é a capital do açúcar e do álcool. E ali eu vivi por muitos anos. Em princípio, até quando eu tinha, acho que era 4 para 5 anos, antes disso da minha vida eu não me lembro, mas nós fomos morar numa usina, a usina Santa Elisa, que produz açúcar e álcool, pronto. E lá era uma delícia viver lá, porque eu acho que eles davam para os funcionários a casa. Nós tínhamos a casa e era mais ou menos, era no campo, né? Era uma coisa meio bem rural. Tínhamos uma rua e ao fundo, na frente, né? Na frente da rua tinha só cana, era um canavial enorme. E no fundo, ao fundo de cada casa, eles tinham ali mais ou menos, cada casa tinha 100 metros, gente, de pomar. E ali nós tínhamos muita coisa. Minha mãe plantava banana, minha mãe plantava mandioca, nós tínhamos um galinheiro que eu me lembro, nós tínhamos frutas, era manga, era laranja, tudo isso nós tínhamos ali. E na escola ali eu frequentei um jardim de infância que havia lá. Eu tinha por volta dos 5 anos, né? E eu me lembro só de uma cena que um dia minha mãe estava me arrumando, né, para que eu fosse para lá, e nesse parquinho não, no jardim, né, e eu me lembro que até caiu leite na minha roupa e minha mãe ficou um pouco nervosa, falou assim: você vai querer ir ou não? Eu comecei a chorar e tal, e eu queria ir, mas pronto, tava chorar e aquilo, pronto, resumindo, eu fui, e é a imagem que eu tenho do parquinho, do jardim de infância na usina Santa Elisa. Um horário do dia que eu amava mesmo era o fim da tarde. Por quê? O fim da tarde não, o início da tarde, porque lá tinha um parque e eles abriam o parque à 1 da tarde e fechava às 5. 5 horas tinha um senhor que ele tinha um sino, ele batia aquele sino e a gente tinha que ir embora. Aí lá eles tinham gangorra, escorregador, balanços, esse tipo de coisa. E é isso que eu me lembro da usina Santa Elisa. Depois nós fomos morar em Sertãozinho, na cidade, né? E ali eu tive uma infância muito rica mesmo. Eu brincava muito na rua, a gente brincava de betes, esconde, pique-latinha, que mais? Nós fazíamos... Eu considero que a nossa geração era uma geração muito perigosa, as crianças perigosas, porque nós subíamos em cima das coisas, das árvores, das casas. Eu e minha irmã caçula, nós subíamos muitas vezes em cima da nossa própria casa. Eu me lembro que a vizinha, que era a Dona Maria, e ela tinha um pé de manga coquinho, e às vezes a gente... As mangas caíam em cima do nosso telhado e nós subíamos lá para pegar. E depois, no fim da tarde, ela ia lá fazer queixinhas pro meu pai. Ai, seu Antônio, eu vi as meninas em cima da casa. Mas para nós era super normal. Subir em cima da casa, eu subia com muita facilidade. Aliás, a gente fazia casinha em cima da casa. E lá na rua, eu brincava sempre na rua lateral, assim. E na rua, como que era? José Simões Júnior. Eu moro numa rua e nessa rua é que tinha mais crianças, então eu ia sempre para essa rua. E ali nessa rua, pessoal, a gente brincava muito de desenhar na rua. Nós enchíamos a rua de desenho, nós brincávamos de bets, nós fazíamos as nossas casinhas em cima das árvores. Como? Cada uma, a gente pegava as árvores maiores e a gente dividia
os galhos, cada galho era uma casinha. Aí nós íamos lá embaixo, no jardim, isso era um pouco proibido, né? Pegávamos flores no jardim das pessoas e cada um enfeitava a sua casinha, que era o seu galho. E olha, foi uma infância muito boa. Tínhamos uma amiga lá, ela vai se lembrar, que o pai dela com ela, eles fizeram uma perna de pau e nós andávamos com essa perna de pau para cima e para baixo. Era uma habilidade fora do normal que nós tínhamos, né? A criançada tem, né? Deixa eu só voltar um pouco aqui. Quando você subia no telhado, o objetivo era só fazer as casinhas ou também havia a questão do observar as estrelas? Ah, olha, isso é outra coisa. Quando eu era criança também, eu gostava muito. Eu tinha, e eu acho que eu ainda tenho aquele espírito muito aventureiro. Eu gostava de ver as estrelas. Eu me lembro que eu não sei como eu fiquei sabendo, acho que era pela televisão, que ia ter um eclipse. E eu subi, eu fiquei à espera até de madrugada. Coloquei a escada e meus pais dormindo, minhas irmãs. E eu me lembro que eu fiquei ali à espera que acontecesse aquele eclipse. E aí quando começou, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Aí desci as escadas e chamei uma das minhas irmãs. Eu falei, levanta, levanta, vamos ver o eclipse. Aí ela foi meio sonolenta, viu e falou assim, ai, que bonito. Pronto, desceu as escadas e eu fiquei lá. E outra loucura que eu fazia, pessoal, também, aí eu já era mais velha, eu fazia cursinho em Ribeirão Preto. E quando muitas vezes eu chegava meia-noite. Só que o céu à noite é lindo, né? Como a gente sabe. Eu subia em cima lá do telhado, que era muito fácil, e ficava observando as estrelas. Então eu sempre tive muita alegria em observar o céu. Ok, então vamos voltar à questão da perna de pau que a tua amiga, o pai dela fez e vocês brincavam bastante, tá? Você falou ali, e aí? Então, e aí o que eu acho interessante na nossa infância era que a construção dos próprios brinquedos. Hoje em dia, né, as crianças têm telemóveis, celulares, videogames e tudo esse tipo de coisa. E era sempre uma construção. Por exemplo, na nossa infância, esse foi o pai de uma amiga que construiu a perna de pau. Nós andávamos para lá. Nós íamos para o mato e colhia pedaços de bambu e fazíamos flauta que funcionava mesmo, flautinha transversal, funcionava. Eu fazia paraquedas pequeno, jogava para o céu e aquilo caía, abria, colocava prego, bonequinhos, aquilo abria. Uma parte da minha vida que eu me lembro, que é até uma parte meio frustrada, porque a criança ela não entende de tecnologia, de engenharia, de física. O que nós fazíamos muito, era eu, minha irmã caçula e um colega, que era o nosso vizinho lá. A gente pegava tábuas e sempre a gente tentava construir um carrinho mesmo, que andasse. A gente tinha rodas de velocípede e tal, a gente colocava e começava a pregar aquilo. E só que assim, o carrinho, a base ficava boa, mas nós queríamos um carrinho que tivesse banco, tivesse portinha, a parte de cima. Só que para fazer isso, vocês sabem, é preciso prego, é preciso ter parafuso, martelo. E aí onde é que eu buscava? Sempre às escondidas, na caixa de ferramentas do meu pai. Meu pai ficava louquinho comigo, sempre. Ai, cadê o martelo? Cadê os parafusos? Cadê isso? Acabaram. Quem pegou? A Elisete. Então, era uma loucura. Tá, você falou uma coisa interessante aqui, que foi a questão da criação. E eu me lembro quando você fala a respeito da chocadeira, é isso? Vocês tentaram criar... Qual era a idade que você tinha ali quando você quis criar isso daí era o outro projeto. Porque assim, gente, eu tinha muitas ideias malucas, ainda eu penso que eu tenho muitas ideias malucas. Acabou de abrir aqui a janela lá do lado de fora. É assim, só para terminar a questão dos carrinhos, então, pessoal, olha, antes de eu passar pro projeto da chocadeira, eu vou terminar a parte frustrada dos carrinhos. Nós fizemos na infância, eu, minha irmã caçula e o nosso vizinho, muitos carrinhos, muitos mesmo.
Não era carrinho de rolemã, porque carrinho de rolemã era coisa mais para moleque, para os meninos. E apesar de nós termos no grupinho um menino, mas nós queríamos um carrinho de verdade, que tivesse portinha e tudo. Só que nós fazíamos, só que criança não entende bem, a gente pregava tudo, só que aquilo caía. Quando a gente colocava na rua e ia colocar para andar, ele andava assim, tipo 30 metros e ia porta para um lado, teto para o outro. Eu lembro que o teto nós fizemos de lençol, colocamos assim umas hastes e aquilo foi caindo, parecia um carro dos Flintstones. Mas assim, pronto, eu não tive muito sucesso nessa parte automobilística, na parte infantil. Vamos passar para o projeto da chocadeira. A chocadeira, pessoal, foi aqueles aparelhos que sugam gordura em cima do fogão, sugar, né? Sugador de gordura, né? Exaustor. Aí eu encontrei um daquele no lixo e eu comecei a desmontar aquilo. E convidei umas amigas para poder entrar nesse projeto. Aí essa amiga, o pai dela deu uma ajuda, ele instalou a lâmpada ali dentro para nós fazermos uma chocadeira. Por quê? A minha mãe, ela trabalhava numa casa e eu estive lá nesta casa e eles tinham uma chocadeira de codornas. Eu fiquei encantada, encantada mesmo. Quando eles... Era uma coisa totalmente, né, certa, correta, comprada, uma chocadeira. Quando as codorninhas nasciam, elas eram pequenas, parecia uma bolinha, assim, era linda. E o dono deu para minha mãe duas, uma para mim e uma para minha irmã caçula. Isso você tinha quantos anos? Isso, eu não me lembro, mas acho que era tudo na faixa de 11, 12 anos, legal, por aí. Legal. E nós ficamos muito contentes com aquelas codorninhas. Aí, pronto, por que a gente não pode fazer a nossa própria chocadeira? E aí o pai da minha amiga ajudou um pouco, ele criou a nossa tampa e nós tínhamos, naquela parte do sugar que tem aquelas bolinhas, o exaustor, ali colocávamos os ovinhos. Resumo desse projeto, gente, os ovos cozinharam e não nasceu nada. Até esses dias, a minha amiga, que foi o pai dela que ajudou, ela se lembrou desse projeto aí falhado. Até hoje também não consegui fazer uma chocadeira. Mas pronto, a vida continuou e assim, vamos lá, ainda na nossa infância, nós brincávamos muito em tempos de chuva. O que a gente fazia? A gente brincava de escritório, pegava papelada, ia lá pro fundo de casa e brincava. E também, o que eu sempre fiz foi desenhar. Desenho. Em todo o asfalto, a vizinhança reclamava, era eu e também outras pessoas também, a gente desenhava. Desenho em casa, só que minha mãe liberou 2 paredes lá do fundo e eu comecei a desenhar lá. Minha mãe deixava. E você se lembra dos desenhos que você fazia? Lembro. Olha, é uma coisa engraçada, eu gostava muito de desenhar índios, cavalos, árvores, a natureza. Eu sempre tive facilidade de desenhar fusquinha, assim, o carro, né? Gostava muito de desenhar essas coisas. Então era assim, desenhava na rua, desenhava nas paredes de casa, desenhava no papel dentro de casa muitas vezes. Eu me fechava e desenhava bastante. E essa parte é que depois de muitos anos, que eu vou contar daqui a pouco, como isso, quando a gente nasce com uma certa habilidade, só que eu não sabia, né? Eu desenho até hoje, só que eu não sou tipo uma profissional, não. Eu desenho os meus desenhos, eu gosto deles, eles são bonitinhos, são... pronto, as crianças também, eu tenho tido um bom feedback das crianças também. Agora, vamos lá. A parte de... Outra coisa que eu gostava muito na minha infância, que era escrever. Eu comecei a escrever, assim, histórias, primeiro, redações. Na escola, toda vez que falava de redação, eu gostava. Vai escrever redação sobre o quê? Aventura. Era uma aventura, sempre. 4º ano, 5º ano, 6º ano, sempre. E aí, pessoal, quando... eu me lembro que eu fazia parte de uma chapa
para concorrer ao Grêmio da escola, e a nossa chapa ganhou. Então, quando nós ganhamos, eu era do departamento de cultura. E qual era a minha função? Isso eu estava no 6º ano, que eram 12 anos, né, de idade. Então, eu fazia os cartazes da escola, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Índio, Dia da Árvore. Ou seja, você desenhava os cartazes? Desenhava tudo em cartolinas. E aí a gente colocava no mural da escola, né? E o tempo foi passando, e aí também eu comecei a fazer o quê? Também para marcar as datas comemorativas do calendário do Brasil, estudo na escola Antônio Cristino Cabral. Eu comecei a escrever peças teatrais, né? Eu sempre fui assim muito tímida, mas eu comecei também a participar. Às vezes eu me colocava ali nas peças também, como algum personagem. Mas assim, eu escrevi muitas peças, muitas mesmo. Escrevi a peça de um barbeiro, eu escrevi peças do Dia das Mães, Dia dos Pais. Eram vários tipos de peça, mas eu vou falar uma só que marcou muito a minha vida. Foi uma peça que eu escrevi utilizando os personagens do Monteiro Lobato. Foi uma loucura. Eu cheguei em casa, eu me lembro até hoje, eu sentei depois do almoço e escrevi durante 6 horas. 6 horas, aquela peça ela tinha 22 personagens. E aí, quem seriam os 22 personagens? Os meus colegas. Aí fui para a escola, eu distribuí, ó, você é isso, você é aquilo, você é Emília, o Visconde, você... Nessa peça eu fui 3, eu era o Saci, eu era, se eu não me engano, eu era um besouro da Emília, e a outra eu já não me lembro, mas eu fiz 3 papéis ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Entrava e saía na minha hora ali. E aí foi muito interessante. Uma criança de 12 anos treinando, ensaiando essa peça. Ou seja, já tinha ali uma veia artística, né, para criação tanto de aventuras quanto de livros. De histórias. De histórias, exatamente isso. Então, o meu esposo que está interagindo aqui comigo, para ver se eu consigo me lembrar, pessoal. Então, assim, aí eu me lembro, olha só, de 2 pontos, né, que eu já nasci assim, o fato de gostar muito de desenhar e de escrever aventuras. Isso foi lá na minha infância, é o que eu tô contando para vocês. Isso teve alguma influência, a questão da escrita, desculpa, a questão da escrita e a questão dos desenhos, teve alguma influência da tua mãe, do teu pai, ou foi, digamos, um dom? Então, eu não, a minha mãe e meu pai, eles estudaram muito pouco, muito pouco. O meu pai, eu acho que fez até o 4º ano, o 3º ano. A minha mãe não teve oportunidade de estudar. Eu me lembro que ela conta que eles são Rio Grande do Norte, meus pais, lá da região ali perto de Natal. Depois eles vieram para Minas, depois para o interior de São Paulo e ali para Sertãozinho. E a minha mãe, gente, eu me lembro que ela conta, ela sempre quis estudar, mas não teve oportunidade. Uma certa vez, ela foi mandada para casa da tia dela, e ela tentou estudar, mas aí não deu muito certo. Ela era... Pronto, minha mãe conta que a tia colocava ela para trabalhar muito, e aí ela ficou muito triste e voltou para a roça, e não conseguiu estudar. E passados muitos anos depois, minha mãe, depois de muitos anos, a gente já estava tudo já jovens, adultas, aí que minha mãe voltou a estudar e foi até, eu não me lembro se minha mãe foi até o 5º ou 6º ano, mas eu acho que a minha mãe não estudou, mas a vontade dela, aquele desejo de estudar, eu acho que passou para nós. Vocês herdaram, digamos, né? Eu sempre gostei muito de estudar, muito, tudo. Lia isso, lia aquilo, e assim foi. E a parte da escrita também, né? Só que só depois de muitos anos, talvez aqui em Portugal, que eu comecei a raciocinar como é que lá atrás, na minha infância,
a parte de desenhar e a parte de escrever voltou com muita força aqui em Portugal. Eu falei, não, eu quero fazer isso, eu quero, agora eu preciso produzir, eu quero fazer trabalhos com isso, né? E é o que eu tô fazendo aqui em Portugal neste momento. Mas voltando lá na nossa infância, aí tive uma infância muito rica e fui muito feliz. E também, como eu disse, que eu sou de uma família humilde, eu não tinha como até pagar um cursinho, né? Quando eu terminei o 12º ano... Ensino médio, né? O ensino médio, desculpa, no Brasil, que na altura era colegial, eu terminei e eu consegui uma bolsa para fazer um cursinho gratuito em Ribeirão Preto. Só que assim, gente, foi uma loucura. Eu fiz o cursinho, mas antes do cursinho, eu fazia o colegial na escola Antônio Furlan Júnior. Desculpa, não era isso, não. Eu fazia o magistério na escola Antônio Furlan Júnior à tarde, no período vespertino. E eu saía daquela escola e eu ia para o Winston Churchill fazer o colegial, porque eu queria saber do mundo da educação, como dar aula. Aí foi ali que eu tive contato um pouco com a psicologia, que o magistério aquele que eu fiz, que não era a nível de faculdade, tinha muita psicologia. Nós fizemos 4 psicologias, pedagogia, filosofia e tal, né? E ao mesmo tempo eu queria saber de física, de biologia, uma forma mais do colegial. Aí eu fazia essa parte à noite. Quando eu terminei essas duas, aí eu passei para o cursinho. Fiz um cursinho, consegui a vaga em Ribeirão Preto, graças a Deus, porque eu não tinha condição de pagar um cursinho, e fiz o vestibular. Tive uma dúvida, né? Antes do vestibular, pessoal, vou só contar essa parte rapidinha. Quando você é jovenzinho, você tem muitas dúvidas. O mundo das profissões são vários. E como eu sempre fui evangélica, né? Quando eu nasci, a minha mãe já era evangélica. Minha mãe, ela passou uma coisa para nós, que foi a gente crer na nossa própria oração. Eu vou dar um exemplo, como que isso entrou dentro do meu cérebro, caiu no meu coração e está até o dia de hoje. A força da oração. Quando eu tinha 6 anos, eu sei que eu tinha 6 anos, que eu estava no pré ainda, e eu tinha mudado para essa casa em Sertãozinho, em Sertãozinho. Eu estava assim, à tarde pra noite, estava andando dentro de casa e entrou um mosquito dentro do meu ouvido. E aí o mosquito começou a rodopiar ali e aquilo me deixava louca. Eu falei, meu Deus, mãe, entrou algum bicho dentro do meu ouvido. Comecei a chorar. Aí meu pai, na altura, ele não tinha carro, ele tinha uma bicicleta. Aí ele falou assim, vamos pro pronto-socorro. Aí ele posicionou a bicicleta lá fora. Aí, quando eu fui sentar na garupa pro meu pai me levar, a minha mãe falou assim, Elisete, por que você não faz um voto? Faz um voto, ora a Deus que esse mosquito vai sair. Gente, uma criança de 6 anos escutar aquilo, ou eu ia pro médico retirar, a gente acredita muito nos nossos pais, né? Aí minha mãe falou aquilo entrou no meu cérebro, no meu coração, eu criei na hora que ia sair. Aí eu falei, ai pai, não vou mais não. E aquele mosquito rodando dentro do meu ouvido. Aí eu fui, anoiteceu e eu fiz uma oração simples, de uma criança de 6 anos. Falei assim para Deus, meu Deus, permita que este mosquito saia do meu ouvido antes que eu vá para a escola, pro parque. Não deixe eu perder a escola. Porque eu fazia um escândalo, eu não gostava de faltar da escola, de jeito nenhum, eu não podia faltar e nem chegar atrasada. Porque eu tinha timidez, eu tinha vergonha, eu tinha medo e eu queria estar ali certinho com as questões da escola. E eu vi isso desde os 6 anos de idade no pré. Aí, graças a Deus, quando eu acordei de manhã, o mosquito estava todo despedaçado assim no travesseiro. Aí fiquei alegre e paguei esse voto na igreja. A gente vai lá na igreja e conta para as pessoas, tipo, conte a obra que você recebeu. Eu com 6 anos foi a primeira oração que eu fiz a Deus e ele me ouviu, né? Graças a Deus. E isso foi ficar... Aí,
A criança vai tomando força. Fala, não, peraí, se eu orar, vai acontecer. Se eu orar, Deus vai me ouvir. Aí, uma coisa que ficou até o dia de hoje. Aí eu parei de ter... Eu tinha confiança no meu pai e na minha mãe, segurança neles, mas a segurança passou para Deus. Eu falei assim, não, meu pai e minha mãe não conseguem, mas minha mãe disse que Deus consegue. Então, é assim que eu vivo desde os 6 anos de idade, tá bem? Então, foi assim. Então, vamos voltar lá. Então, eu tava no vestibular. Aí, tá. Fiz o vestibular, fiz o cursinho. Ou seja, você fazia um mestrado em uma... Não. Mestrado, desculpa. Você fazia o colegial em uma escola... E o magistério em outra. Okay. Aí eu finalizei essas duas coisas, era uma loucura, mas eu gostava de estudar. Eu tinha amigas que faziam isso, que se elas virem esse vídeo, elas vão se lembrar que elas também eram maluquinhas. Estudava à tarde, depois saía ali, ia para outro, chegava meia-noite em casa. Tá, finalizei tudo isso, fui pro vestibular, pro cursinho Ribeirão Preto. Tá, tinha ali a outra coisa, gente, que eu sempre tive cachorros. Sempre amei ter cachorros. Eu vou só contar da última história do meu cachorro. Eu chegava do cursinho, era o Scooby. Foi o último cachorro que eu tive com 19 anos. Eu chegava, abria a porta, ele tava ali à minha espera. Aí eu jantava e aí eu pegava ele no colo, ia pra varanda e colocava ele na cadeira, onde ele dormia, com um tapetezinho. Aí eu ia pra dentro de casa, aí quando eu ia fechar a porta, ele tava lá, de pé, ele vinha atrás de mim, eu pegava ele, mas era muito manhoso. Resumindo, todos os meus cãezinhos, cachorros, eram manhosos, porque eu fazia deles, eu tratava os cãezinhos para que eles fossem manhosos mesmo. Eu gostava muito deles. E onde eu tava, dentro de casa, eles estavam atrás de mim. Eu nunca gritei com o cachorro, eu nunca falei assim, passa. Eu não gosto que falem assim, com cão nenhum. Gatos, eu não sou muito de gatos, mas de cachorro, sim. Conversava com eles, dava conselhos, e assim foi. Então, o que aconteceu, gente? Fiz o vestibular e eu prestei em 2 faculdades. Na Unesp, que era para estudar em Jaboticabal, e na Universidade Federal de Viçosa. Eu só vou finalizar como foi que eu escolhi engenharia agronômica. O adolescente ou jovem, a gente é muito jovem para escolher uma profissão, eu penso. E eu não fui diferente, né? Eu tive muitas dúvidas, muitas mesmo. Será que eu faço isso, aquilo, tal? E aí, pessoal, eu, de novo, falei assim, Senhor, eu fiz uma oração. E foi muito bonito. Eu falei, Senhor, me guia, porque a minha cabeça estava virada para fazer direito, ali na altura. Mas eu era muito puxada para o campo, para biologia, mais exatamente. Para as plantas, para o céu, para as estrelas, coisas assim. Aí tá bom. Eu falei assim, Senhor, tira-me essa dúvida, porque ninguém pode me ajudar. Eu não conheço o meu futuro. Fiz uma oração. E pedi para Deus o seguinte, eu falei, Senhor, me guia, qual é a profissão que eu devo seguir? Aí eu dormi e eu sonhei. Pronto, o ambiente também influencia nos sonhos, mas eu acredito que foi um sonho da parte de Deus. Na madrugada eu sonhei que eu via um canavial lindo, e lá no fundo do canavial subia o sol. O sol estava nascendo, assim, aquela bola de fogo subia e veio uma voz e falou assim, lavre a terra. Acordei e estava tudo resolvido. Eu falei, vou fazer engenharia agronômica. Fiz o vestibular e passei e fui estudar na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e lá eu fiquei por 6 anos. As nossas conversas com Deus, é só quem conversa com Deus que... Deus entende a gente, graças a Deus, né? Foi assim, eu queria por toda lei passar na Unesp, todas as formas. Só que eu fiz o vestibular da Unesp e de Viçosa. Entretanto, o resultado de Viçosa saiu primeiro. E eu tinha que ir lá garantir a vaga. E a da Unesp, de Jaboticabal, saiu depois. Eu peguei, aí minha irmã, Elizabeth, falou assim, olha, é melhor você ir para Federal.
A federal é melhor que a estadual. E Viçosa tinha, né, e tem muita fama de que o curso de engenharia agronômica é muito bom. E foi assim. Vamos lá. Aí eu peguei e fiz a viagem. Foram 9 horas de Ribeirão Preto a BH, Belo Horizonte, depois mais 4 horas e meia até Viçosa. Quando eu cheguei lá, cheguei 4h30 da madrugada, foi uma loucura. E aí eu conheci uma senhora, uma moça, que foi fazer a matrícula também com a avó dela. Aí nós ficamos ali, aí quando eu comecei a ver a universidade, aquela estrutura, eles tinham a reitoria, era linda, linda mesmo. A parte da arquitetura, né? A parte da arquitetura norte-americana. O prédio da arquitetura. A arquitetura dos prédios ali, pelo menos da reitoria, é norte-americana, é muito lindo. E essa moça começou a me falar, olha, Elisete, você tem que fazer aqui, que aqui é melhor. Eu falei, não, eu só vim para conhecer, vou fazer a matrícula, mas é certeza que eu vou passar lá. Porque eu confiava mesmo que eu iria passar na Unesp. Eu já tinha feito as contas, né, das perguntas e tinha visto mais ou menos o gabarito na minha cabeça, não tinha saído ainda. Falei, eu vou passar. Tá bom. E aí fiz a matrícula e voltei. Quando eu voltei no caminho, aí são aquelas conversas com Deus. Eu falei, Senhor, eu não vou querer mais. Eu não quero mais fazer em Jaboticabal. Mas assim, se eu passar, eu tinha certeza que eu iria passar. Se eu passar, aí eu vou ficar na dúvida, porque fazer a faculdade a 40 minutos de casa é diferente de fazer a 14 horas de casa. Eu teria que ir embora mesmo. Mas eu gostei tanto de Viçosa, eu falei assim, Senhor, não permita que eu passe em Jaboticabal, porque se eu passar, aí se você tem 2 caminhos, a dúvida ela te corrói. Aí cheguei em Ribeirão Preto, eu me lembro que tinha saído o resultado. Comprei o jornal e vi, fui tum. Ainda bem que o meu nome não estava lá. Eu não tinha passado. E aí arrumei minhas malinhas, malicuia, para a Universidade Federal de Viçosa, onde eu estudei e fiz a faculdade por 6 anos.